meus amores, como estão? Vamos dar continuidade ao conteúdo? Peguem um livro de vocês, abram na página 141, na seção para começar, cantinho de leitura, que nós já vamos começar. Então, abram o livro, se acomodem, página 141. Vamos lá? Bom, essa página inicia dizendo o seguinte: neste módulo e no anterior, tivemos a oportunidade de acompanhar 2 relatos de viagem. Agora vamos ler um trecho das aventuras vividas por Lemuel Gulliver, personagem do livro Viagens de Gulliver. Antes, veja a capa e a contracapa do livro. Ó, a capa e a contracapa do livro. Tá vendo? Nessa capa aqui do livro, tem o título Viagens de Gulliver. Aí vem o nome do autor, Jonathan Swift. Aí vem a pessoa que adaptou o livro e quem ilustrou. Na capa do livro, tem uma pessoa, um homem deitado, né, de cabelo loiros. E esse homem, se vocês observarem, está com um roupão branco. E parece que há umas cordas, né, sobre ele, como se ele tivesse amarrado por cordas. E tem 3 homens bem pequenininhos em volta dele. Na contracapa vem um textinho bem pequenininho que diz o seguinte: desde menino, Gulliver sonhava em viver grandes aventuras nos mares. Quando adulto, tornou-se médico e passou a exercer sua profissão em navios. Assim, abandonou sua família na Inglaterra para realizar o seu sonho de infância. Neste livro, ele conta como foi parar em reinos e países exóticos e as aventuras que viveu por lá. Então, ó, o fato dele estar vestido de branco é porque Gulliver era médico, certo? Vamos ter mais informações num texto que tem logo na página seguinte. Depois do textinho que a gente leu, esse trecho, vem uma atividade. A questão 1 diz assim: pelas informações trazidas na capa, podemos identificar que o autor da história é Jonathan Swift e que ela foi adaptada por Lúcia Tolchinsky. Ser adaptada significa ser contada de maneira mais simples. Contar uma história de uma forma mais simples, mais fácil de ser entendida. Letra A. Converse com seu professor e os colegas. Por que será que a história foi adaptada? Por que será que a história foi contada de forma mais simples, de forma mais fácil de ser compreendida? Letra B. Na sua opinião, qual o objetivo do texto que aparece na parte de trás do livro? Esse trechinho pequenininho que traz um pouquinho do que Gulliver sonhava ser, né? O textinho diz que desde menino ele sonhava em viver grandes aventuras pelos mares. Por que será que tem esse textinho bem pequenininho na capa de trás do livro? Vamos para a página 142. Fique atento à leitura. Tem um texto aqui. Esse texto é um texto do livro Viagens de Gulliver e nós vamos fazer a leitura agora. Então, prestem atenção, porque logo em seguida vem algumas questões que são referentes ao texto. O título do texto é No Reino dos Pequeninos. Minha família morava numa pequena propriedade na Inglaterra. Como não éramos ricos, aos 14 anos deixei a escola e tornei-me aprendiz de um famoso cirurgião, o Dr. James Bates. O pouco dinheiro que eu recebia de mesada aplicava em aulas de navegação e matemática. Esses conhecimentos me seriam úteis quando realizasse o sonho de viver grandes aventuras nos mares. Isso aconteceu alguns anos depois, quando consegui uma vaga de cirurgião na tripulação do navio Andorinha. Pouco tempo depois, em virtude da morte de Mestre Bates, fiquei praticamente sem trabalho. Não tive outra saída senão retornar ao mar. Trabalhei como cirurgião em vários navios e fiz muitas viagens às Índias. No dia 4 de maio de 1699, embarquei no navio Antílope rumo aos mares do sul. Tudo corria bem, até que uma violenta tempestade nos surpreendeu
em alto mar. O navio se espatifou de encontro a uns rochedos. Eu e os outros tripulantes conseguimos embarcar num bote que estava no convés e remamos com esforço contra o mar bravio. Para nosso desespero, o bote virou. Perdi meus companheiros de vista e tratei de nadar. Fiquei à deriva durante uma semana, agarrado a um tronco e sendo arrastado pelo vento e a maré. Certo dia, avistei terra firme e, com as forças que me restavam, consegui nadar até lá. Cheguei exausto, deitei-me no chão e dormi o sono mais profundo de toda a minha vida. Ao acordar, tive uma surpresa daquelas. Minhas mãos, meus pés e cabelos estavam amarrados por milhares de fios presos a estacas no chão. Minúsculas criaturas humanas, armadas de arcos e flechas, cercavam-me por todos os lados. Vestiam roupas esquisitas e falavam uma língua incompreensível. Com um pouco de esforço, consegui soltar minha mão esquerda. Isso provocou uma grande confusão entre eles. Uma chuva de setas atingiu-me em cheio. Meu colete de couro protegeu-me de ferimentos mais graves. Bem, não foi difícil concluir que eles me consideravam um gigante ameaçador e perigoso. Eu estava quase morto de fome, porque havia me alimentado pela última vez antes do naufrágio. Levei o dedo à boca diversas vezes, para demonstrar que queria comer. Finalmente, meu desejo foi atendido. Após a refeição, o rei, acompanhado de seu cortejo, surgiu à minha frente. Sem demonstrar qualquer tipo de hostilidade, ele falou cerca de 10 minutos. Eu não conseguia entender nada. Ele apontava insistentemente para uma certa direção. Mais tarde, descobri que ali ficava a capital daquele reino, conhecido como o Reino de Lilliput. Sua Majestade e o Conselho Real decidiram que eu deveria ser conduzido até lá. Uma enorme engenhoca foi construída para me transportar. No dia seguinte, por volta do meio-dia, chegamos aos arredores da capital de Lilliput. Minha moradia seria um velho templo abandonado, localizado fora dos muros da cidade. Minha perna esquerda foi acorrentada para que não tentasse fugir. Ao me levantar, na manhã seguinte, olhei com calma para a paisagem lá fora. Lilliput parecia um grande jardim. Campos, bosque e canteiros de flores se estendiam a perder de vista. Então, Gulliver está contando aqui algumas situações vividas por ele nessa viagem, né, aos mares do sul. E aí ele conta que o navio acabou naufragando, que ele acabou sendo encontrado por criaturas estranhas, que ele acabou sendo transportado para o reino de Lilliput, e que lá o reino de Lilliput é um reino muito bonito, com muitos bosques, muitos campos, canteiros de flores, né? E parece que pelo o final desse textinho, ele acabou ficando, né, no reino de Lilliput. Só que para a gente saber de toda a história, nós precisamos ler o livro, né, por completo. Após a leitura do livro, tem algumas questões. A questão número 3 diz o seguinte: no texto, Gulliver diz que deixou a escola aos 14 anos porque não era de família rica. Converse com o professor e com os colegas sobre esse motivo. Hoje em dia, ainda é comum parar de estudar por não ser rico? Vocês acham que hoje em dia ainda existem crianças que acabam deixando a escola por não ter dinheiro, em razão de os pais não terem condição de arcar com os estudos e essas crianças acabarem trabalhando cedo? Vocês acham que hoje em dia ainda é comum isso? Questão 4. Gulliver usava o dinheiro da mesada em aulas de navegação e matemática, pois esses conhecimentos lhe seriam úteis para realizar o seu sonho de viver grandes aventuras nos mares. O que seria para você uma viagem de aventura e de que conhecimentos você precisaria para realizá-la, né? Que viagem seria essa? O que seria uma viagem de aventura? Que conhecimentos nós precisamos para realizar uma viagem de aventura? Vamos para a página 144. Questão 5. Ao ler o texto,
você imaginou Lilliput? Faça um desenho. Vocês vão representar, ilustrar aqui, desenhar como que vocês imaginam que é o reino de Lilliput. Questão 6. Volte ao texto, destaque 3 palavras cujo significado você conheça e monte seu próprio glossário. Não se esqueça de usar o dicionário. Então, vocês vão voltar ao texto, vão procurar 3 palavras que vocês não conhecem, né, que vocês não sabem o que significa, e vocês vão pegar o dicionário e procurar o significado dessas 3 palavras e colocarem aqui na questão 4. 6. Questão 7. No início do módulo, você leu o relato de viagem de Maristela Colucci, que foi para a Antártica. O que a história de Gulliver e o relato de Maristela têm de diferente? A história de Gulliver é fictícia e a história de Maristela é real? Ou a história de Gulliver é real e a história de Maristela é fictícia? Marque a opção correta. Questão 8. Cite um elemento que justifique sua resposta na atividade anterior. Após você assinar sua resposta na questão 7, você vai citar um elemento e vai dizer o porquê da sua resposta anterior. Porque se você assinar a opção que diz que a história de Gulliver é fictícia e a história de Maristela é real, você vai explicar porquê na questão 8. Se você optou pela resposta que a história de Gulliver é real e a de Maristela é fictícia, você vai colocar aqui na questão 8 o porquê. Combinado? Bem, pessoal, a página 145, temos uma atividade para praticar. Página 145, 146, 147 e 148. A tia vai explicar em um outro vídeo. Então, esse vídeo que vocês acabaram de ver é a parte 1. E tem um outro vídeo com a parte 2 explicando a atividade. Combinado? Então, corre para o próximo vídeo para ver a explicação da atividade.